incomparável. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. E nós vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Versículo 7. Diz assim: havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Pode ser sentado. Quando falamos da bondade, falamos da graça, em nós vem esse sentimento de saber: o Deus está sempre dando oportunidade. E hoje eu quero falar um pouco e aprender algumas coisas sobre este homem que, no nosso olhar, o vilão da sexta-feira da paixão, mas eu quero olhar com o olhar da graça, o olhar que alcançou esse homem em um momento tão horroroso. Havia um chamado Barrabás. É muito interessante que esse nome, todo nome que começa na vida com Bar, Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas, Barrabás, filho de Abas, Abba é pai. Então significa que Barrabás é filho do pai. Quero também trazer à memória dos irmãos que este homem que nós o chamamos de homicida, que chamamos ele de um malfeitor, ele é um judeu. Ele é alguém que nasceu no núcleo da promessa. Ele faz parte do grupo da aliança. E quando ele tem aqui esse nome, filho do pai, é porque o seu pai ele tinha expectativa em relação a essa criança quando nasceu. Não é essa expressão que nós temos? Esse é o filho do papai. Esse é o filho do pai. E quando o seu pai, sua mãe, vai nomeá-lo, diz: esse é o filho do pai. Sonhos são construídos, ideais são estabelecidos. Eu quero dizer, meus irmãos, que é exatamente quando eu olho para a família de Barrabás, é a história de inúmeras famílias que começaram com sonhos, com projetos, com ideais, mas que hoje estão vivendo tempos de destruição, estão esfaceladas, estão vivendo tempos de terror, de decepção, de frustração. O Evangelho ele chega exatamente para trazer esperança para todo tipo de família. Aleluia. A esperança da parte de Deus para qualquer um de nós. Oh, glória a Deus. Esta família que criou tantas expectativas se frustrou. Mas eu quero falar sobre esse homem. Eu fico a pensar, ele nasceu em um tempo difícil, é claro. Nasceu em um tempo que a sua nação, a nação eleita, a nação escolhida, estava debaixo do subjugo. Tem um problema maior. Além de estar debaixo do subjugo de um domínio pagão, eles tinham como rei Herodes. Herodes é um do meio, é o descendente de Saul. Para eles era uma afronta. Os judeus sendo governados por um do meu. Era uma grande revolta que tinha, mas iam fazer o quê? Pecaram, erraram, falharam com Deus. E aqui poderíamos falar de tantas coisas, irmãos. Muitas das vezes nós estamos sofrendo aquilo que nós temos. A nação de Israel estava vivendo tudo aquilo porque eles desprezaram o conselho de Deus, andaram fora do caminho do Senhor, fizeram tudo errado, e por essa razão estavam eles agora vivendo um tempo de humilhação, domínio pagão e romano, sendo governado por um domínio. Aí entra uma questão: pais que
aqui estão? O que os teus filhos estão ouvindo dentro da tua casa? Qual é o ensino? O que você está instruindo? Barrabás, ele vai crescer em um nicho onde a murmuração, a reclamação, a insatisfação vai tomando conta do coração dele. Havia um núcleo de revolta por parte dos judeus de não aceitar tudo aquilo que Roma fazia com os judeus. Escuta, esse menino, ele vai nascer, crescer e desenvolver no seu coração um ódio pelo mundo, um ódio pelas coisas. Quase todos os historiadores são unânimes em dizer que ele vai se filiar ao partido dos zelotes. Mas aqui eu quero tratar de um ponto primeiro. O primeiro ponto é que ele, ao crescer e ver que, do ponto de vista dele, tudo estava errado à sua volta, o que ele faz? Ele quis mudar o mundo. Ele entendeu que esse mundo tem que ser mudado, não pode continuar assim. Nós não podemos ser governados por um ídolo meu, nós não podemos aceitar que Roma domine sobre nós, então eu vou mudar o mundo. E ele então foi usar os métodos dele, da cabeça dele, do método dele, conforme o seu coração. Hoje pela manhã eu acordei muito cedo e quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fui escrevendo algumas coisas que Deus trazia ao meu coração e eu me lembrava quantas e quantas coisas que Deus fez nesse país, quantas coisas que Barrabás poderia lembrar, quantos milagres, quantas coisas que Deus fez, levantou homens que trouxeram livramentos para a nação, mas ele não vai usar o método de Deus, ele confiou em si mesmo, ele achou que ele era o agente da mudança. Mas aqui é que entra o ponto, irmãos. Nós queremos mudar o mundo, queremos mudar as pessoas, mas não queremos mudar aqui dentro de nós. O único que pode mudar o mundo é Deus. Você tem o poder de mudar a si mesmo, de mudar o teu coração, quando você permite que Deus penetre. Eu estou falando para crente, estou falando para cristão, não estou falando para o ímpio, eu estou falando para o cristão. O cristão só é mudado, transformado, quando ele abre espaço no seu coração para que Deus mexa. Aleluia. Deus não invade portas, ele não invade as nossas áreas privadas. Entenda. Quando nós lemos Apocalipse é muito interessante, irmãos. Apocalipse capítulo 1. O Senhor se apresenta para João dizendo: eu tenho as 7 igrejas, eu tenho 7 anjos, eles são todos aqui na minha mão, os 7 candeeiros, 7 casas, está tudo aqui comigo. Mas olha a ironia da coisa, ele é o dono da igreja, ele diz que ele tem o poder de remover, de tirar, mas na igreja, os eixos tornou. Como que o dono fica do lado de fora? A igreja deixou Jesus do lado de fora. Isso não é para ímpio, irmãos, isso é para crente. Eis que eu estou à porta e bato. Alguém escreveu de maneira muito séria e disse assim: olha, se o Espírito Santo fosse retirado de muitas igrejas, eles não sentiriam falta, porque conseguem sobreviver sem ele. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida espiritual. Eu não sei como é que você está conseguindo ter a sua conexão com Deus. Mas, queridos, sem Deus nós não somos absolutamente nada. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso coração. Que bom quando nós enxergamos que as coisas estão erradas. Mas se nós não conseguimos enxergar que o começo da transformação começa aqui dentro. Quando Deus mudou a história de Israel através de Gideão, a primeira mudança que Deus fez foi no coração dele. A segunda mudança foi na família dele, quando ele teve que derrubar o altar de Baal. Não dá para conquistar o mundo se o nosso coração não é conquistado. Não dá para fazermos grandes coisas se dentro de nós não há uma transformação. E o primeiro erro de Barrabás é querer mudar a história, mudar as pessoas, sem mudar a si mesmo. O segundo ponto é que ele se vai se aliar com gente errada. Ele é judeu, ele conhece a Torá. Ele foi ensinado, ele frequentou a sinagoga, ele recebeu o ensino.
Porém, ele vai se aliar com pessoas erradas. Tem um ditado brasileiro que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não basta você ver o erro, é preciso você saber o que fazer para corrigir. Os zelotes eram um grupo revolucionário. E Barrabás ele vai entrar para esse grupo achando que é lá que vai resolver as coisas. Ele recebe os seus ensinos, recebe as suas ideias, seus conceitos, e ele se torna revolucionário. Eu vou revolucionar, eu vou mudar minha geração. E aqui eu entro num terceiro ponto. A vida é feita de escolhas. Não existe a predestinação fatalista. Nós não nascemos predestinados. A nossa vida é resultado de escolhas. É loucura quando nós dizemos: eu fui predestinado. É o karma. Não tem karma. Tudo que você vive hoje é resultado das suas escolhas. Deus não nos predestinou para o mal. Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus não predestinou ninguém para pecar, para errar. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro de um irmão que ele cometeu um erro gravíssimo contra a família, contra a igreja. E depois, quando na nossa conversa particular, ele disse: olha, pastor, Deus, ele me colocou nesse caminho. Eu tive que ir lá e provar da cocaína, dessa coisa toda, porque ele queria que eu tivesse um testemunho. Eu falei: quem disse para você? Isso é coisa da sua cabeça. Não, pastor, não, nada disso, querido. Você pode dar testemunho que a cocaína não presta, que a droga não presta, sem você precisar experimentar nada disso. Quem disse que você tem que provar de toda essa imundícia para você ter testemunho para contar? Não, testemunho é você dizer: eu tive a oportunidade, mas eu não provei, eu não quis, eu escolhi Jesus. Aleluia! É Deus como culpado do seu erro. Queridos, nós fazemos escolhas. E tem uma questão. Tem uma frase que diz: o fim justifica os meios. Não. Mas é por algo bom. Não. Se você usou os meios errados, se você está usando os caminhos errados, você vai ter que pagar a conta disso algum dia. Deus deu a todos nós o poder de escolher. Deus deu a nós o poder de escolher. A palavra de Deus assim: eis que nos propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei hoje o que vós. Jesus disse: olha, tem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho apertado. A escolha é nossa, irmãos. Deus não obriga. Eu tenho dito: Deus não coloca a cabresto em Cristo. Aleluia. É uma escolha todo dia que eu tenho que fazer. Deus, eu quero continuar te servindo. Sabe o que Deus disse? Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele a servidão, para que pregando a outros eu não venha a ser acusado daquilo que eu estou praticando novamente. Paulo ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Todo dia eu tenho uma escolha. Não é quando apenas lá atrás eu levantei a mão e disse: te aceito, Jesus, e agora eu vou viver de qualquer maneira. Não. Todos os dias eu tenho que escolher. Aleluia. Eu tenho que escolher. Glória. O quarto ponto é que um dia o teu pecado te acha. Eu vejo muita gente que brinca com Deus, brinca com o Evangelho. Erra, peca, paz, acontece. Deus não está ligando. Não aconteceu nada. E acho que não vai acontecer, queridos, uma hora ou outra. Eu vi uma frase muito forte de um homem que viveu muitos séculos atrás. Ele escreveu e disse da seguinte maneira: o pecado é uma gaiola de porta aberta, onde o pássaro ele sai e entra e diz: estou livre, até que a porta bate e se fecha. E não tem mais nada. É isso que os homens têm vivido. Uma hora essa porta fecha, uma hora a casa cai.
ser humano. E a grande questão é essa. Os amigos, quando a casa cai, cadê eles? Vão todos embora. É pai e mãe que vai chorar. É a família que chora. Sim, eu fico a pensar no pai e a mãe que vai para baixo. É eles que depois tiveram que sentir o efeito. Porque os amigos vão embora. E a grande questão é que o pecado dele achou ele. Este jovem foi preso, condenado, sentenciado. Foi jogado numa masmorra. Hoje, irmão, temos aqui esse mas antigamente era cadeia, era azeite. E se pensarmos em que as prisões eram masmorras, eram nas cavernas, nas grutas, frias, gélidas, escuras. E é lá que esse jovem é lançado. É para lá que ele vai. Tem que conviver agora com seus contatos. Tem que conviver com suas escolhas. E muitas das vezes, quando a pessoa, a casa dele cai, o que ele vai fazer? Ele vai arranjar o lado. Ah não, a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é do meu tio, do meu avô, da minha avó. É do meu amigo, é de alguém. Mas não consegue chamar a responsabilidade dessa culpa. Sempre procuramos transferir a nossa culpa. Sempre queremos achar um culpado para os nossos erros. E o fim de Barrabás é que ele está preso, condenado, sem esperança, sem expectativa, simplesmente vai morrer. E vai morrer da pior forma possível, porque ele cometeu um homicídio. Ele vai morrer crucificado. Por isso, amados, Deus está sempre insistindo conosco. Corrige o teu caminho, acerta o teu coração, não dê vazão para o pecado. A Bíblia nos adverte imensas vezes. Pedro lhe disse: olha, amarrados, sede sóbrios, quer dizer, tenha sobriedade, vigiai. Satanás, o diabo, vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O crente, quando ele vacila, quando ele erra, o inimigo está ali, é pronto para te pegar. É no seu contrapé, é no seu momento de vacilo, ele vai te pegar. E entenda, ele te estraçalha. E por que não tem nos estraçalhado, irmãos? Graças a Deus. É por isso que Jeremias escreveu e disse assim: as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Se não fosse essa misericórdia do Senhor, Satanás já teria nos estraçalhado, porque ele nos odeia, ele tem ódio de nós, um ódio ferrenho. É Deus que te protege, é Deus que nos guarda, é a mão dele sobre nós, irmãos. Quando chegarmos à eternidade, vamos ver quantos livramentos que Deus nos deu, quantas armadilhas, quantos atos de Satanás que Deus impediu que nos atingisse, por causa da graça e da misericórdia dele. Mas Deus é um Deus que traz reviravolta. E o quinto ponto que eu observo aqui, para aprendermos, é que a graça de Deus atingiu esse homem no momento mais crucial da vida dele. Escuta, ele vai morrer na segunda-feira. A cruz dele é pronta. Ele vai passar a quinta-feira como a sua última noite na prisão. Amanhã, de sexta-feira, ele vai morrer. E ele sabe disso. Ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode fazer o que quiser. Não tem mais jeito. A sentença está dada, ele está condenado à morte. Não tem misericórdia. Nós não sabemos o que passou-se com ele aquela noite. Mas teve uma reviravolta na manhã. Na noite anterior da morte dele, da sentença dele, tinha algo. Queridos, eu confesso que hoje pela manhã eu chorava com essa palavra e pensar na grandiosidade da graça e da misericórdia de Deus para aqueles que não merecem. Eu não mereço, você não merece, é simplesmente graça. Aquele homem homicida que estava ali sem esperança, sem expectativa,
passou sua última noite na prisão. E não sabia ele, que assim como Abraão falou para Isaac, Deus proverá para si. Aleluia! Glória a O Deus! Cordeiro de Deus estava sendo apresentado para substituir Barrabás. Ele não pediu, ele não sabia o que fazer, e essa sexta-feira da paixão é a lição da graça de Deus. Imagine o barulho dos soldados entrando em meio àquele corredor, os soldados já dizendo: adeus, Barrabás, acabou, chegou sua hora, chegou o seu momento. Destranca sua cela. Não sabemos o que ele falou, talvez palavras de injúria, mas ele sabia que estava saindo dali para morrer. Mas alguém disse para ele: Barrabás, você tem uma chance. Ele diz: como assim? Tem alguém lá fora que pode morrer no teu lugar. Mas como? Como assim? Tem alguém hoje que está disposto a morrer por você? Amados, é impactante quando nós olhamos para a palavra. O encontro, fica a pensar, o encontro do homicida com o autor da vida. Quando Barrabás vai encontrar com Jesus, ele está desfigurado, porque ele foi açoitado, ele foi espancado, ele tem uma coroa de espinho, seu rosto está conduído de dor e traz sangue que sai dos espinhos que estão encravados em sua fronte. Mas o seu olhar tem ternura, tem perdão, tem graça. O seu olhar não é acusador, o seu olhar é de misericórdia. E é se colocar diante da multidão o autor da vida e aquele que tirou a vida. Lado a lado, ambos, um próximo do outro. E, de maneira inusitada, Barrabás é dito a ele que ele deu o direito de ser solto. Escuta, você sabe o que significa isso? O homem que ia morrer, é dito para ele: olha, hoje você não vai morrer. Tem mais! Você também não vai voltar para a prisão. Não é que foi adiada a sua morte, foi cancelada a tua. Você está livre. Tem algo mais. O escrito de dívida que estava contra você está cancelado. Alguém assumiu o teu lugar, pegou a tua conta e vai pagar no seu lugar. A cruz que Jesus foi crucificado não era dele, era de Barrabás. A cruz não era dele, e Jesus assume o lugar dele. Irmãos, se você puder, na carta aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente o que Deus fez por nós. Escuta! Capítulo 2, versículo 1 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora, noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade no ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne, os pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também não tem mais. E o verso 4 arremata, diz: mas Deus, apesar de nós, quer dizer, mas, entretanto, apesar do que éramos, o verso 4 vai dizer: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando você e eu morto, Ele nos deu vida. Jesus assumiu o meu, o teu lugar. Escuta, Barrabás sou eu, Barrabás é você. Quando Jesus assumiu ali aquela cruz, Ele estava assumindo o meu, o teu lugar. Aquela cruz era nossa, a morte era nossa, a condenação, o juízo era nosso.
Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos merecedores. E eu pergunto, irmãos, qual é o